Beleza, Facebook ok, já estamos ao vivo. Vou começar no Instagram agora. Deixa eu começar aqui. Nossa Senhora, meu negócio está todo torto. Jesus amado. Beleza. Começando a conexão. Instagram ok. Muito bem, deixa eu só conectar aqui um pouquinho, tá, Pedro? E a gente já começa no Instagram também. Já estamos online aqui no Face. Boa noite para todo mundo que está aqui assistindo. Tô com uma luz aqui, que Nossa Senhora, na cara. Vamos ver se ajuda. Ai, Pedro, que maratona hoje, hein? Nossa Senhora, fala não, aula. É isso, aquilo, Aula, nossa. Caramba! Olha lá, a galera já está entrando aqui no Instagram também. Boa noite para quem está aí. Oi, mãe, Daniel, tudo bem com vocês? Boa noite, quem está aqui no Facebook, André, boa noite, Neuza, a gente vai começando. Pedro, hoje a galera de Jaguariúna, Pedreira e região vai te conhecer, hein? Interiorzão de São Paulo. Tá bom demais. Ó, tá com fone no celular e no computador? Agora eu vou colocar no celular Senão a aqui. gente dá eco. Isso. Beleza. Beleza, fechou, é isso. Tá ótimo, ó. Já tô vendo aqui que você tá pedindo para entrar. Já tô te adicionando aqui no Instagram também. Vê se deu certo aí. Já autorizei, vai entrar aqui também. Galera, nós estamos na transmissão no Instagram e no Facebook, tá bom? Aí, beleza, deu certo? Legal. Muito bem, estamos aí, estamos junto. Roberta, Drica, Roberta que faz aí a certificação com a gente, meus alunos, Todo galera mundo aí. aí do Safe, Eduardo, tudo bem aí, Edu? Deu tempo, olha lá, deu tudo certo, graças a Deus. O Vini, fala, time Safe, boa noite. A galera que tá aí no Facebook. Gente, hoje a gente vai conversar com o Pedro Almeida, ele tá lá em BH, ele vai conversar com a gente hoje. Pedro é profissional de educação física também. Ele tem uma história de vida incrível. Ele vai contar tudo aqui pra gente nessa live muito especial. Eu estou muito feliz, Pedro. Eu que tô, Quero né? te agradecer. Eu sei que hoje o dia foi bem puxado para você. A gente vem aí de uma sequência de aula desde as 2 da tarde. Você já entrou noutra live com o Sandor, que é o nosso mentor. E agora a gente está aqui, não sei se nem foi no banheiro, mas sempre por um bom motivo, né? Contar a sua história, contar aí sobre a sua vida, falar sobre a sua profissão, sua família. É sempre um grande privilégio aqui para a gente poder ouvir, é uma lição de vida. E falando um pouquinho de como eu te conheci, né? Para a gente poder nortear um pouquinho a galera que está aqui no Instagram, a galera que está aqui no Face. Eu conheci o Pedro, galera, através do método SAFE. Eu não conheço o Pedro pessoalmente, a gente nunca se viu. A gente se vê praticamente aí 3, 4 vezes na semana por conta das aulas da certificação, né, Pedro? Com certeza. Mas a gente não se conhece pessoalmente e faz muito tempo que eu queria trazê-lo aqui para as lives, para ele falar um pouquinho sobre a história de vida dele, para ele falar um pouquinho de toda a trajetória dele, mas eu estava com vergonha de pedir para ele, para ele participar. E aí, semana passada, que nem a gente fala aqui, eu carcei a cara, falei, eu vou pedir. E ele aceitou na maior boa vontade e foi muito legal. Então eu te agradeço, Pedro, por você estar disponibilizando o seu tempo, para você propagar essa energia maravilhosa que você tem, essa história linda que você tem, e falar também como você está trabalhando com a saúde funcional. Nós dois, além de sermos profissionais de educação física, nós somos especialistas de saúde funcional. A gente trabalha com o mesmo método. Eu trabalho com um público, o Pedro trabalha com outro, mas a base do método, né, Pedro? É a mesma. Então, eu gostaria muito de ouvir a sua história hoje. Gostaria que as pessoas que estão assistindo
Se tiver alguém da família que está passando pela situação que o Pedro vai falar aqui hoje, né, Pedro, para que ouça com muito carinho sobre isso, né? E tiver pergunta, pode perguntar tanto aqui no Instagram quanto aqui no Face. Eu estou vendo aqui todos os comentários, então vocês fiquem à vontade. E Pedro, sinta-se à vontade, você está em casa, fala sua idade, sua família, você tem filho, você não tem, como que quando você se formou, como é que foi tudo. Eu nem roteiro fiz, Pedro. Não, você vai falar aí, a gente vai conversando. Vamos que vai dar tudo certo, tá bom? Já, me dá um banquinho que eu falo até com o cotovelo, pode deixar. Demais, Pedro, vai lá. Vamos lá, eu sou Pedro Almeida, sou de Belo Horizonte, tenho 38 anos, sou profissional da área de educação física desde 2005, especializei em 2006, mestrado em 2010, doutorado em 2015 e melhor personal trainer do Brasil em 2019. Meu Deus, que responsa, hein, Pedro? Caraca. Vamos lá, pois é, essa né? E a minha história começa eu nasci em 1981, mas eu tive um grande incidente na minha vida em 1988, que eu fui descoberto com um câncer muito raro, né, um linfoma das novas células beta, é um câncer muito raro de cabeça e pescoço. E você tinha quantos anos, Pedro? Tinha de 6 para 7 anos, sim, né? E aqui no Brasil não tinha tratamento, eles fizeram uma cirurgia aqui em BH, não acharam nada, viram que tinha alguma coisa estranha, me mandaram para São Paulo. Eu fiz uma cirurgia em São Paulo para fazer uma nova biópsia no Albert Einstein, e aí eles não acharam nada, falaram que tinha alguma coisa estranha. E no Albert Einstein tinha um médico que ele falou, cara, eu estou voltando dos Estados Unidos agora, no maior centro de tratamento de câncer do mundo, e eu acho que você devia ir para lá. E aí a gente foi para lá a primeira vez, chegou lá, o cara fizeram uma nova biópsia, a terceira cirurgia que eu tinha feito de cabeça e pescoço, e aí eles falaram comigo, olha, você não tem nada, volta pro Brasil. Minha mãe ficou com aquela pulga atrás da orelha, junto com meu pai, e falaram assim, nós temos que pegar uma outra opinião. Aí minha mãe foi atrás dos melhores otorrinos que tinha lá na época, e ele prontamente se identificou com o caso, e falou assim, olha, eu estou indo para o Brasil, vai para lá, e quando estiver lá, eu faço uma avaliação em você lá. Em BH ou em São Paulo, Pedro? BH, porque ele veio para BH, numa conferência aqui. E aí, esse médico veio, fez uma análise na terça-feira. Ele olhou meu ouvido, fez isso e aquilo outro, e ele falou assim, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Você pode ir para os Estados Unidos e chegar lá na sexta-feira? Nossa Senhora. Pegamos tudo e fomos para lá. Assim. E aí a gente foi para lá. Então, a gente foi para os Estados Unidos, porque aqui não tinha tratamento, e lá também, quando a gente chegou lá, eles falaram, olha, a gente tem 6 casos na literatura igual ao seu. Tá? 6 na literatura mundial. Meu Deus. E aí viraram para mim e viraram para minha mãe e falaram, olha, ele é o 7º. E depois de um tempinho eles falaram, olha, o seu filho é o 7º caso no mundo a ser descoberto, as outras 5 pessoas tinham falecido, uma pessoa estava em processo de tratamento, mas eu fui ratinho de laboratório, eu fui fazer um tratamento experimental, porque eles não sabiam o que estava fazendo, porque as outras pessoas tinham... E aí começou toda a minha história relacionando o movimento à minha vida, né? Naquela época, a quimioterapia era uma coisa muito pesada, também é hoje, mas as pessoas não podiam praticar atividade física, não era recomendação médica, não tinha nada nesse sentido. E engraçado, né, que tem uma história que a educação física e pacientes oncológicos começou em 1986, em Houston, na cidade que eu fui, com profissionais de enfermagem fazendo pacientes oncológicos de câncer de mama realizarem atividade física e elas viram melhora. Então, provavelmente, eu fui o primeiro caso de câncer infantil a fazer atividade física na história e que tive um prognóstico favorável, porque eu estou vivo até hoje. Né? Então, fui o único sobrevivente de um tipo de câncer muito raro e eu dou graças ao, lógico, o amor e a entrega dos meus pais, da minha mãe,
e Sim. da família que foi para lá, e do movimento. E do movimento e de pilares da saúde funcional que hoje estão, que é tratado, que a gente trata dele, né? Da cabeça, do corpo, da mente, da alimentação, de dormir bem, de um ecossistema, das pessoas que convivem com a gente e de um propósito de vida muito claro, né? Entendi. E eu vivi essa época lá, tomando pancada, tratamento, injeção, quimioterápico, e minha mãe me tirava de dentro do hospital para poder brincar e ser criança e me movimentar. E isso foi um dos grandes diferenciais e que provavelmente me deixou vivo até hoje, né? Gente, vocês estão tendo noção do que ele está falando pra gente? Que o movimento salvou a vida dele de 6 para 7 anos de idade, num caso raríssimo de câncer, né? De cabeça, né, Pedro? Cabeça e pescoço, né? Grave, né? Em 1988, quer dizer, as coisas ainda estavam engatinhando em relação à descoberta do câncer, né? Hoje a gente já tem aí muitos tratamentos, a gente tem a quimioterapia, a gente tem radioterapia, enfim. Então, o Pedro está contando aqui pra gente a história dele. Ele está falando como que ele conseguiu se curar do câncer utilizando o movimento, através do movimento, que a mãe dele levava ele para brincar durante o tratamento, para que ele pudesse se movimentar, né, e desinflamar o corpo, né, Pedro, para que esse câncer começasse a diminuir, e aí regrediu. Ele foi regredindo, Sumiu. sumiu. Eu fiz, na verdade, já que eu fiz 6 meses de tratamento de quimioterapia direto, morei nos Estados Unidos por 6 a 8 meses. Depois eu tratei mais 1 ano e 4 meses, indo e voltando do Brasil. E indo e voltando dos Estados Unidos para o Brasil. E ficava fazendo essa ponte, tomando remédio, e eu fazia aquela... Eu não sei se as pessoas já tomaram pele dural. Eu tomava pele dural toda vez que eu ia tomar um medicamento. Então, era pancadaria para uma criança de 6 anos. Né? E eu comparo minha vida muito àquele filme Divertidamente, sabe? Então, aquelas fases, né? Sim. Só que tem a fase do nojo e da raiva, né? Que eu nunca tive no meu tratamento. Eu tive medo, né? Eu tive a preocupação, mas quem sempre comandou meu tratamento foi a felicidade. Então, é por isso que faz a diferença ser uma pessoa de pensamento positivo, mesmo sendo uma criança de 6 anos. E acho que eu nunca contei isso, né? Eu sou fã da Bia. A Bia tá minha Bia me acompanha em tudo. Ô, Bia, eu tenho que mandar um abração para você, não tem jeito. Ela tá aqui no Instagram com a gente. Eu sei, por isso que eu tô mandando um abraço para ela. A galera que tá me assistindo a gente aqui no Facebook, conhece a Bia aqui de Jaguariúna. Todo mundo conhece a Bia, tem a aluna dela aqui assistindo. Olha lá, ó, vou falar igual eu falo pra Bia. Toma uma aguinha. Então a galera conhece a Bia aqui, viu, Pedro? Que bom, ela tem que ser difundida, o trabalho de todos vocês aí. Com certeza. E aí o que acontece? Quando a gente foi para os Estados Unidos, a primeira coisa que aconteceu, eu sabia que eu estava passando por uma coisa diferente. Aí eu entrei no hospital, quando a gente entrou no hospital, eu olhei para minha mãe, eu tinha 6 anos, e eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu vou morrer? E aí minha mãe virou para mim e falou assim, se não tratar, vai. Simples assim. E aquilo, ela me mostrou que se não tratasse, era igual uma gripe, era igual uma coisa. Tinha que tratar para poder fazer bem. E eu incorporei isso e foi sensacional. E a partir dali a gente fechou e foi embora. E uma outra coisa muito legal foi um tio meu, um cardiologista de BH, que eu sou fã dele, ele me ensinou com 6 anos de idade o que era o câncer. E eu consegui aprender. Todo mundo aqui já jogou videogame e sabe o que é o Mario Bros, né? Sim. Então ele falou comigo, Pedro, tá cheio de tartaruga do Mario na sua orelha. Olha isso. E você é o Mario Bros e você tem que bater em todas as tartarugas e matar todas elas. E aí que incrível, Pedro, isso. Captar. E aí eu, como criança, a gente imagina tudo, né? A gente tira tudo daquela situação. E eu pensava que tinha tartaruga no meu pescoço. E eu falava assim, cara, eu tenho que matar esses bichos aí logo, porque eu não quero ter isso aqui na minha orelha, não. E eu imaginava, então, assim foi o meu tratamento de uma maneira muito lúdica e com muito amor das pessoas que estavam lá e
me fizeram muito bem, né? O ecossistema social foi de muita importância. E praticando atividade física, minha mãe também criou uma outra coisa, né? Minha mãe eu considero a maior cientista que eu já vi na vida, empírica, né? Então, se sua mãe falar alguma coisa, acredita e faz, porque ela sabe, ela tem o caminho. Com certeza. Minha mãe tá assistindo a gente aqui também e é bem isso mesmo. Não é? E aí minha mãe fez um suco, cara, que era um suco detox. Ninguém sabia o que era detox, mas botava todos os legumes e todas as frutas e misturava e batia. E ela chamava aquilo de suco da bruxa, já. E era horrível o gosto daquele negócio. Mas o bem que ele me fazia era impressionante. Então, atividade física, minha família, a alimentação boa, cara, dormia bem, tudo. Foi o segredo de tudo. Que você fazia lá atrás, né? Inconscientemente, né? Os pilares da saúde funcional, gente, que a gente tanto fala aqui nas lives, quem assiste os profissionais da saúde funcional falando, né? Então, olha a importância de você trabalhar a mente, o movimento, a alimentação, o sono, o seu propósito. O propósito dele era a cura, era eliminar as tartaruguinhas que estavam aí nele, né? O sono, como ele dormia bem, né? Ele se recuperava, ele se desinflamava no sono, né? E o ecossistema dele, o ecossistema carinhoso, de amor, uma rede de apoio importante. Então, olha como os pilares da saúde funcional, eles embasam todas as etapas da nossa vida, né, Pedro? Eles trazem realmente a cura para a nossa vida, né? E olha como isso é forte, como isso é importante. A gente está vendo aqui os comentários, Pedro, a galera tá falando aqui no Instagram, todos os nossos amigos da saúde funcional estão aqui, a Paty, o Johnson, maravilhoso, então, meus alunos, a Pri, então tem uma galera aqui que está falando aqui com a gente, adorei o suco da bruxa, faz pro seu filho, Pri. Pode fazer, mas tampa o nariz lúdica, e toma. Bem, e a forma lúdica, né, Pedro, com que tudo isso se deu, então, assim, era dolorido, era desafiador, era uma fase ruim, de desespero mesmo, né, de vida mesmo, de questão de viver, e essa rede, esse amor, essa ludicidade, o quanto foi importante, né, para você, e que coisa gostosa de se ver, né? Aqui a galera tá falando... Pode falar. A questão é o seguinte, eu tinha uma consciência muito grande desde pequeno, eu sempre fui... Minha mãe fala que eu sempre era uma criança meio diferente do habitual em termos de sensibilidade e de cuidado com o próximo. Uhum. E eu tive isso muito forte durante o tratamento, mas eu nunca... E eu sabia que minha mãe e meu pai estavam sofrendo muito mais do que eu. Então, vários momentos do tratamento, eles sabem que eu aguentei muita coisa sem... poderia estar sofrendo mais, mas eu transmitia menos para eles ficarem mais tranquilos. Que coisa, né, sabe? Pedro? Então, a gente vai pegando essas coisas e, cara, minha mãe é minha vida. E vocês vão ficar sabendo um pouco mais da história para frente, né? O que aconteceu aí. E então, eu juntando essas coisas do meu passado e vendo que eu queria fazer as pessoas passarem pelo processo que eu passei de uma maneira mais tranquila e mais suave, como eu estava passando, doía em alguns momentos, mas menos dolorido que a maioria das pessoas. E aí eu falei assim, eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar pessoas que estão passando por esse processo. E aí eu fiquei na dúvida, eu vou fazer medicina ou eu vou fazer educação física? Aí veio aquela pulga atrás da orelha. Pô, médico, né? Famoso, ganha dinheiro, né? Eu falei assim, não é esse o meu propósito. Médico cuida de doente. Eu quero levar a vida, porque vida me representa. Então... Nossa, eu tô até arrepiada, Pedro, com isso, porque é uma coisa muito forte. A gente, tem um monte de profissional de educação física assistindo a gente aqui no Instagram, o quanto é importante a gente lidar com a saúde, promover essa saúde para as pessoas, né? E você decidir se você quer ser médico ou se você quer ser profissional de educação física, para muitos
fala, mas médico, né? Vai ser médico, loucura, né? Mais, né? Você pode pagar uma faculdade, vai fazer medicina, vai não sei o quê. Então, assim, que doideira você optar entre a educação física e a medicina, né? E você optar a educação física. Isso é fantástico, é fantástico. Olha o poder que nós, educadores físicos, profissionais de educação física, temos nas mãos, e a galera está aqui assistindo e sabe do que a gente está falando. Às vezes, quando a pessoa melhora nossos biomarcadores lá da nossa saúde funcional, melhora um pontinho, o tanto de vitória que a gente, né? O tanto que a gente comemora a vitória da pessoa, né? Então, olha que coisa maravilhosa que é a educação física, que é você promover saúde, né? Que é você promover qualidade de vida, né? E não ficar focado na doença, né, Pedro? Não, nunca. Eu estava conversando com uma paciente minha hoje e ela estava falando, não, eu acompanho algumas redes e vejo a estatística, não sei o que. Eu virei para ela e falei assim, olha, se eu fosse depender da estatística, eu estava no céu. Então, aquilo que você vê e aquilo que você pensa reflete no seu corpo. E aí eu fiz ela tirar essa mentalidade dela para ela subir mais. Interessante já. Eu acho que eu falei para você, ela era uma Z1 de mente, Z2 de completo, e hoje ela é uma Z4, cara. Caraca! Então, eu botei, em 35 dias, eu botei uma menina que estava lá embaixo como Z4. Então, é sensacional. Sensacional. Muito legal. E ela é uma menina que eu tenho uma admiração muito grande, sabe? É uma menina de muita força, muita fibra. E trabalhar com ela é um presente de Deus para mim, sabe? É uma coisa que cara, cada vez que eu converso com ela, é uma reflexão que eu trago para mim, porque é surreal. Eu me conecto muito com essas pessoas, né, Jaque? Então, pela sua história também, né, Pedro? Então, e assim, aí, Pedro, só fazendo a linha do tempo para a galera que não te conhece entender. Aí você se curou, o câncer zerou, né? E foi tudo bem, você viveu bem aí até decidir que você ia fazer educação física, ingressou na faculdade. 10 anos de tratamento de acompanhamento, né, já? Então, 10 assim, anos. Eu tive o câncer em 1988, tratei 2 anos em 1990, e depois desses 2 anos eu fiquei mais 8 anos em acompanhamento. 8 até final de 98 e início de 99, mais ou menos. Uhum. Aí eu decidi fazer educação física. Tá? Entendi. Fiz educação física em 2001, finalizei em 2005. Engraçado que no final do TCC, o que aconteceu? Quando a gente vai fazer aquele trabalho de conclusão de curso, eu quis fazer um trabalho relacionado à atividade física e câncer, né? Então, eu peguei lá os bichinhos, né? Porque não podia fazer com pessoas, que o comitê de ética não deixava. Peguei alguns bichinhos, coloquei, tinha alguns bichinhos na Universidade Federal que já tinham tumor, e os pesquisadores me deram os bichos, e eu botei eles para praticar atividade física. E o que eu vi nesse trabalho, né? Que uma atividade física prévia, ela favorece o tratamento do paciente oncológico. E esse trabalho, ele mostrou que você não tinha tratamento quimioterápico algum, viu, Jaque? Era só atividade física. Só exercícios. Moderado. Movimento. Moderado, tá. Moderado. Que o exercício foi capaz de reduzir em 80% o tamanho do volume tumoral. Volume e peso tumoral. Além disso, esse trabalho foi um dos pioneiros em mostrar que o exercício interfere dentro do ambiente do tumor. Por quê? A gente sabe que tem células do sistema imunológico que interferem na briga para combater o tumor. Né? Uma delas, que sinaliza muita coisa, é o macrófago, que é uma célula responsável por ajudar no processo. Quando o macrófago está baixo em pacientes oncológicos, significa que a inflamação está baixa e o corpo está respondendo bem. Sim. Lá em 2009, o trabalho foi feito em 2005, mas publicado somente em 2009. Tá. E aí, o que aconteceu? Eu mostrei que o macrófago está diminuído dentro do tumor. Ou seja, o exercício foi responsável por melhorar a eficiência do sistema imunológico. E esse é um trabalho pioneiro que eu fiz do TCC e hoje ele é citado pelas principais e mais renomadas revistas de impacto científico mundial. Para quem é profissional da área, é Nature, Cell,
Oncogênese, são revistas de altíssimo impacto e que mudam o panorama de tratamentos em pessoas. Então, foi um dos trabalhos pioneiros e ela já foi citada em torno de quase 70 vezes, esse trabalho. Que legal, Pedro, que legal. Gente, vocês estão diante de uma referência, né, de trabalho aí com um movimento, com pacientes oncológicos. Ele vai falar um pouquinho depois como que veio tudo isso, né, Pedro? E eu já ouvi você falar algumas vezes sobre isso, e toda vez que eu ouço eu fico impactada com a sua história e com o poder do movimento do exercício no combate ao câncer e no combate de tantas outras doenças do nosso corpo, né? E eu fico sempre de queixo caído, se precisar, de repente tem que puxar para cima de novo aqui, porque eu já ouvi várias vezes e toda vez eu fico assim. Então, agora a gente continuando aí, Pedro, a sua trajetória, depois que você conseguiu concluir, publicou seu TCC, deu tudo certo, o que aconteceu na sua vida aí depois disso? Agora não, gente, tem um monte de coisa legal aqui para vocês ouvirem. Aí eu fiz a minha formação, né, especialização em atividade física para grupos especiais com ênfase em paciente oncológico. Uhum. Engraçado que não tinha ninguém trabalhando com oncologia, mas eu fiz em paciente oncológico, eu fui um dos pioneiros a fazer isso, né? Então, depois que eu fiz essa especialização, eu fiz mestrado e doutorado em outra área, porque ninguém queria trabalhar com câncer, todo mundo achava que eu era doido na UFMG, que ninguém queria mexer nessa área, mas eu continuei seguindo no propósito. Em 2012, eu abri um estúdio de personal trainer junto com mais quatro sócios. Por quê? Em BH mesmo, né, Pedro? Em BH. E por quê? Porque eu trabalhava muito com ciência, mas só que eu olhava para as pessoas e falava, pô, como é que eu vou trabalhar com um mecanismo que eu estou entendendo, mas como é que eu vou colocar isso na vida da pessoa, do ser humano? Sim. Então eu quis ir para a prática, por quê? Porque eu tinha que fazer essa associação. E eu queria ajudar era a pessoa, não era a célula. Eu queria ajudar a pessoa. E isso foi me transformando. E em 2015 finalizei meu mestrado, meu doutorado. Em 2015 foram várias ações em 2015, foi um ano muito movimentado, porque eu estava para casar e aí, há 2 meses antes do meu casamento, minha mãe me chama no quarto e vira para mim e fala, filho, eu tenho que te dar uma notícia. Aí eu falei para ela, mãe, eu já sei o que é. Eu queria que fosse comigo. Ela falou assim, como é que você sabe? Eu falei, mãe, eu já sei que tem coisa ruim. Ela virou para mim e falou assim, eu tô com 11 pontos de metástase e eu tô com câncer de ovário. Ela tava com 60 anos. E aí, ela virou para mim, como é que você pode me ajudar? Eu falei, mãe, eu não sou médico. Você sabe que quem pode te ajudar muito é o médico, com tratamento. A gente tem que pegar e ir para o lugar que fez a gente acreditar na vida, junto com os médicos, que foi Houston. Se a gente tiver condição financeira, vamos fazer de tudo para poder ir para lá. E eu virei para ela e falei assim, mãe, eu vou colocar um movimento na sua vida. E a partir do dia que ela começou a fazer o tratamento, ela começou a fazer exercício. E desde então, ela nunca mais parou. Ela faz atividade física todos os dias. E o legal é que as pessoas já estavam dando com minha mãe assim, vamos fazer uma coisa para ela amenizar, para ela subir tranquila. E eu falei assim, vocês estão falando com minha mãe. Minha mãe e eu vou fazer de tudo para poder deixar minha mãe viva igual ela deixou. E aí a gente começou esse trabalho, minha mãe entrou no meu casamento, as pessoas achavam que ela... como é que podia, que minha mãe estava super bem, ninguém achava que minha mãe estava com câncer, ninguém sabia que minha mãe estava com câncer. Eu tô assim entrou... aqui, ó. Não tô conseguindo nem respirar. Porque ela entrou maravilhosa, linda, 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 e era o grande sonho da vida dela, e um dos grandes sonhos da vida dela, e ela me viu entrando no casamento e entrou comigo do lado. E foi uma coisa, foi emocionante para mim poder estar com a minha mãe, né? Minha esposa tá aí, ó, Mari Gavioli. E aí, calma que eu vou chegar na sua história, Mari. Calma que eu vou chegar na sua história ainda. Como tá sabendo que prazer você aqui, Mari. Uma satisfação muito grande mesmo. Obrigada pela paciência aí de deixar o Pedro mais um pouquinho com a gente. E aí eu fiz esse trabalho com minha mãe em 2015, depois as pessoas começaram a chegar a mim pelo trabalho que eu desenvolvi com minha mãe. Médicos que malhavam comigo me indicaram para vários pacientes que
estavam passando pelo processo e viram a recuperação incrível que minha mãe teve. Legal. E em 2017, a minha mãe teve uma recidiva, né? Tá. E foi em 2017, nós estamos em 2017 minha mãe teve uma recidiva e em 2017 também minha esposa, a gente foi presenteado com a gravidez da minha esposa, né? E o que aconteceu? João Pedro, né? João Pedro. Foguete. Quanto tempo ele tá? 3 aninhos, aí? 2 anos e 7, 2 anos e 8, mais ou menos. Quase a idade do meu filho também, do Henrique. Tem 3 aninhos, 3 anos e 2 meses. Tá muito próximo. Tá. E a Mari, ela tava com um fibroadenoma no peito, né? Era uma fibrose, né? E tinha que olhar. E aí ela começou a olhar, investigar isso e durante o período gestacional aumentou muito o tamanho do fibroadenoma. E o que aconteceu? A gente foi no médico, ela fez biópsia. Na verdade, ela queria amamentar. A gente foi numa mastologista e ela indicou retirar para ela poder amamentar. Uhum. De praxe, a Mari tinha que fazer a coleta do material e mandar para análise. Uhum. E nessa análise a Mari foi diagnosticada com câncer de mama. Puta que pariu. Né? Então ela estava com câncer de mama na gravidez. Então ela com 7 meses de gravidez, ela teve que fazer uma cirurgia para ver se era para tirar o fibroadenoma. Já foi uma cirurgia com um neném na barriga. Depois, ela teve que... Depois que Quanto ela foi tempo de gestação? 7 meses? 7 meses. 7 meses. 7 meses. Mari do céu. E aí a gente decidiu, junto com a médica, que é uma pessoa muito querida, a Flávia, fazer a mastectomia total da Mari. Tá? Ela não perdeu a areola, essas coisas, mas ela retirou a mama inteira por dentro. E ele estava com quase 8 meses 8 meses de gravidez ela estava. E aí, logo depois, a gente decidiu fazer a quimioterapia, né? Então, ainda com o neném na barriga. Tá. Né? E ele passou por um processo de quimio na barriga e depois a Mari teve que recuperar da cirurgia para poder fazer uma nova quimio. Mas foi esse o processo e desde então ela voltou os cuidados para a saúde dela, fazia movimento. Até o 7º mês ela estava fazendo as coisas todas, caminhando, fazendo exercício físico, essas coisas. Então a prevenção foi muito importante nesse processo. Sim. Né? Uma coisa que eu quero destacar, todas as pessoas que fizeram atividade física, que eu ajudei, inclusive minha mãe e a Mari e outras pessoas, tiveram pouquíssimos efeitos colaterais. Entrou uma médica aí, a Arabella é uma médica que é obstetra da Mari, né? Teve nessa batalha aí, né? Bem, e ajudou Arabella, a boa gente noite. tudo, né? E foi sensacional, ela um anjo todas as pessoas que passaram na nossa vida já que foram um anjo nessa luta aí. Com certeza. Até a Neuza comentou aqui no Facebook. Misericórdia, Pedro, é Deus na sua vida, não? E não é, gente. Se é Deus, né, Pedro? Deus e o movimento. Deus, o movimento, tudo. E alegria, né? Felicidade, porque cada diagnóstico que a gente recebia, a gente absorvia e a gente nunca, tanto eu quanto minha mãe, quanto a Mari, a gente nunca sentiu doente, então isso fez toda a diferença no processo. Né? Então, a gente sempre levou as coisas com sabedoria e alegria. Tinha momentos difíceis, lógico, é um momento muito difícil, mas a gente tinha sabedoria e força para poder passar. Né? Você falou uma coisa hoje na live do Sandor que eu fiquei assim muito pensativa. Não vou lembrar direitinho como você falou, mas foi algo assim, de você não dar bola para a doença, mas querer tratar a vida, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito forte. Eu estava, inclusive, numa conversa hoje com essa minha aluna, que eu gosto muito dela, né? É uma menina super... Cara, é sensacional. E eu falei, a gente estava conversando sobre isso, eu falei, olha, não fica pensando na doença, não. Vamos pensar na sua cura, que é o melhor
e vai trazer os pensamentos positivos que a gente precisa. E aquilo, né? Eu não estou doente, eu não estou com a doença, eu estou no processo de cura. Acho que foi isso que você falou, né? Eu não sou doente, gente, eu estou no processo de cura. Olha como muda toda a energia do negócio. Eu não estou doente, eu estou no processo da cura. Então, isso faz toda a diferença, né? De como você encara aquilo e como você dá seguimento a um tratamento e a sua vida mesmo, né? Você sai da função de eu sou doente para estou no meu processo de cura. Olha que impacto que tem isso no nosso cérebro, né? Na nossa vida e na cura. Né? Você se tira da situação de doente. Isso é fantástico. Quando você falou isso, eu fiquei realmente impactada. Falei, gente, o Pedro, ele revolucionou a forma de você se tratar, de você ver a doença. Porque às vezes a gente tem uma dor de garganta, né, Pedro? E fala, ai, tô com dor de garganta, não. Nossa, e se entrega para aquilo. Né? E as pessoas estão lutando pela vida. Mari, o pensamento assim é fantástico. Ela vivenciou isso, então ela sabe do que a gente está falando. Mari, que história de vocês, Mari do céu, eu tô impactada. E é isso, né? A gente sempre pensou dessa maneira e é o que eu levo para as pessoas. Eu levo esse positivismo, essa garra, e tem tudo a ver com o título que a gente colocou na live, né, Jaque? Né? Sonhando na pandemia. Por que eu falo isso? Porque as pessoas deixaram de sonhar porque é uma barreira? Não, cara. Eu, na pandemia, sou outra pessoa, sou muito melhor. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tiveram do lado que a gente teve de brigar pela nossa vida. Né? A gente brigou para estar vivo. E é um vírus que está aí. A gente tem que viver. E quando esse vírus vem, ele vem para a gente poder olhar para dentro da gente e falar assim, a gente estava em piloto automático. Vamos olhar para dentro da gente e saber quais são os nossos sonhos. Que é o tema que a gente abordou isso hoje. Eu voltei a sonhar na quarentena porque eu estava em piloto automático e eu não gosto disso. E aí eu falei assim, eu vou fazer um Ironman. Tá aí meu amigo, ó, Thiago Toledo. Nós estamos juntos no projeto Iron 2021, tamo junto, Pedrão. Gente, o cara vai fazer um Ironman. Então assim, aí ó, o Ironman me levou um braço quebrado no meio da quarentena. Olha lá o braço. E aí é isso. Então eu tô sonhando de novo. Eu tô sonhando em ajudar melhor as pessoas de uma maneira mais consciente. Eu tô me qualificando mais para poder melhorar minha saúde, para levar o benefício para minha família, para minha esposa, para o meu filho. Eu tô tentando fazer, né? Então eu falo, vida na quarentena. As pessoas estão não tendo vida e não tendo movimento, eu falo o contrário. E quando eu fico parado por causa do gesso, eu já tô brigando com o meu médico, porque eu falo com ele, você tem mais uma semana para me deixar de gesso, porque depois eu vou correr. Se tira ele ou não, eu vou voltar a correr, vou fazer as coisas. De gesso mesmo? De gesso. Porque quando eu fico parado, a minha vida fica ruim. Eu preciso me movimentar. E foi isso que me salvou, então eu tenho isso enraizado dentro de mim, né? E eu faço isso com a minha família inteira, e é esse o processo. Então, gente, a oportunidade da gente sonhar é nesses momentos que a gente passa por algumas situações que nos fazem refletir. Eu não gosto de levar a palavra negativa, situação de dificuldade. Cara, é uma situação que a gente precisa refletir, né? O tratamento com o próximo, valorizar as pessoas que estão do nosso lado, né? Poder dar um abraço para uma pessoa que você gosta, poder falar o bem para ela, falar das coisas que a gente quer, e externar cada vez mais as coisas boas e deixar de pensar em coisa negativa. Então, a vida que eu vivo é assim. É positividade o tempo inteirinho. E as coisas funcionam nessa maneira. Eu não sei vocês, mas eu penso assim. Que demais isso, Pedro. Isso é sensacional. Eu queria agora trazer, Pedro, para a nossa live, para esse momento, para a gente falar um pouquinho dessa prescrição da saúde funcional, esse trabalho que a gente faz, né, a respeito até do método SAFe, como que a gente prescreve saúde para as pessoas, né? Se tem diferença do tratamento que eu faço com meus alunos, do seu, que são pacientes oncológicos, se as pessoas... Por que se o paciente oncológico tem que ter mais algum tipo de cuidado? Como que você prescreve isso para eles, tá bom? Se você aborda alguma coisa de diferente. Então, queria que você falasse um pouquinho bem sobre
isso agora, sobre essa forma de tratamento pela saúde funcional, com a saúde funcional para os pacientes oncológicos. Primeiro, né, Jaque, falar que antes de conhecer o Sandor, e vocês viram na minha vida que eu já trabalhava com saúde funcional sem, né? Sem saber. Sem dar o nome, né? Eu já Sim. colocava. Sempre trabalhei em espiritualidade com os meus alunos, eu faço reiki com eles, né? Eu faço o processo de posição. Então, vou fazendo tudo que a gente faz. E quando o método entrou, ele me deu números que eu posso levar para o meu cliente. E isso é fantástico, é uma ferramenta absurda. E metrifica tudo, né? Metrifica e eu falo para ele, olha, você melhorou daqui para cá. Você saiu de Z2 para Z4. Você quer ser Z2 ou você quer Z... Fala aí, explica para mim, Jaque, porque, né, a gente vai... A gente tá falando sobre o preenchimento do check-up da saúde funcional, que é aquele primeiro instrumento que a gente tem, aquela primeira ferramenta que a gente tem para avaliar a saúde do nosso aluno, do nosso paciente, enfim, da pessoa que a gente vai cuidar. Então, esse check-up, quem tiver curiosidade para preencher, tem no link lá da minha bio, aqui no Instagram, do Pedro também deve ter, não sei se tem ou não, Pedro. É só você entrar e preencher de forma gratuita esse check-up da saúde funcional. Conforme você preenche esse check-up, tem muita gente aqui que já preencheu, que está assistindo a gente, já sabe do que a gente está falando. Mas é sempre bom reforçar, né, Pedro? Porque tem gente nova entrando aqui, talvez a gente não conheça. Eu vou só fazer um adendo. Eu preciso agradecer essa pessoa. Nádia, eu sou seu fã incondicional. Você me deu uma oportunidade que poucas pessoas me deram na vida de falar sobre a minha história e de uma maneira foi gratificante para mim. Gratidão eterna a você. Que legal. Obrigado de coração. Que legal. Desculpa, Jaque. Não, estamos aqui para isso, Pedro. Hoje é uma live bem aberta. Se a galera for entrando aqui, se quiser falar, também fica à vontade, tá bom? Então, galera, vai tranquilo. Depois que você preenche esse check-up da saúde funcional, com base nele, dos biomarcadores dele, que a gente vai começar a traçar o tratamento para você, né, para a pessoa, para o paciente oncológico ou para o meu aluno também que tiver. Eu tenho muito aluno com várias patologias também, doenças reumáticas, enfim, ansiedades, estresse a mil aí, né, doenças que acometem realmente nosso cotidiano. E depois que a gente tem esse check-up em mãos, aí a gente começa a avaliação e linha de tratamento, né, Pedro? O tratamento ele é feito de maneira similar para as pessoas, né? A gente adquirir os dados da pessoa, entender ela como ser humano e não como... Isso. Né? A gente quer entender tudo o que levou a pessoa até aquela... desenvolver, por exemplo, no meu caso, desenvolver o câncer, porque o câncer, as pessoas têm algumas dificuldades, que é o seguinte, para as pessoas entenderem muito bem o número, 95% dos cânceres estão relacionados ao estilo de vida. Apenas 5% dos cânceres são hereditários. Todo mundo 5%? comete... 5%. Olha isso, gente. As pessoas cometem o erro de pensar que o câncer é uma doença, falar assim, 5% são causas genéticas. Não, o câncer é uma doença genética, mas ele está relacionado a fatores hereditários que são transmitidos pelo seu pai e por sua mãe. Tá? Então, o câncer é uma doença genética. 5% da hereditariedade, de que vem da sua carga, dos seus pais e da sua mãe, e dos seus ancestrais, e 95% do estilo de vida. Então, isso é interessante a gente falar. Então, a gente tem que entender o que levou aquela pessoa a ter. Até aí, todo mundo faz, ok. Eu entendo os 1.440 minutos das pessoas, só que o diferencial é porque o paciente oncológico ele trabalha com vários remédios que são colocados dentro dele. E a gente tem que estudar cada remédio de uma maneira única, porque cada pessoa vai responder de uma maneira única. E o exercício ele traz diversos benefícios para o paciente oncológico, ele sendo a principal ferramenta para um dos principais efeitos colaterais, que é a fadiga oncológica, o cansaço que é gerado pela quimioterapia. Então, o efeito colateral, né, Pedro? Então a gente tem que entender aonde que esse remédio vai agir, o que ele vai trazer de malefício, para a gente poder prescrever da melhor maneira. Entender de quantos em quanto tempo acontece a quimioterapia, se é semanal, se é de 20 em 21 dias,
se é de 14 em 14, como que é o processo, tá? Então, a gente tem que ter uma sensibilidade e uma participação mais incisiva no paciente, porque a gente não pode deixar ele oscilar muito durante o processo. Entendi. O acompanhamento, ele tem que ser mais estreito, tá? Então, a diferença... Você tem que estar minutariamente com o seu paciente. É os 1.440 minutos que a gente faz essa avaliação, entendendo o dia a dia dele, mais os 1.440 minutos no WhatsApp. Fantástico. Porque se ele precisar, você tem que estar lá. Certo. Por quê? Porque é o que eu falei muito com o Sandor hoje, né? Eu falei, às vezes a pessoa quer escutar sua voz porque você é o calmante natural dele. Olha só que interessante, um paciente que eu tenho de Salvador, ele virou para mim e falou assim, Pedro, eu não tô tomando, quando eu converso com você, ou eu tô na roça, eu tô fazendo isso, você me acalma a ponto de eu esquecer de tomar o remédio, de eu esquecer de tomar um ansiolítico. Então, olha o poder que a gente pode ter na vida da pessoa, e a gente pode tirar um remédio que, às vezes, associado ao quimioterápico, pode estar potencializando o efeito colateral, e aí a gente tira um possível efeito colateral daquela pessoa simplesmente pelo fato dele estar com você mais próximo. Exatamente. E ele então, saber assim, que ele não está sozinho no processo, né, Pedro? Exatamente. E ele se conecta com a sua história, ele sabe que você já passou por aquilo, né? Ele sabe que você está entendendo o que ele está passando. Então, isso é muito forte, né? Isso é muito poderoso. E uma coisa que as pessoas esquecem, sabe o que é? É porque na hora que elas conversam comigo e sabem da minha história, elas olham para mim como esperança. Um vencedor. Que é vencedor e esperança, porque a pessoa ela tem que ter esperança para se sentir forte para poder ir. Com certeza. E aí, quando ela vê a esperança diante dos olhos dela, ela fala assim, eu também posso. Se ele conseguir, eu também consigo. Exato. E aí fica mais fácil de você levar as questões todas. Mas os processos, já que eles são muito parecidos, mas a gente tem que ter um olhar mais diferenciado. Por quê? Eu estava falando para o Sandor hoje na live, a garra dos pacientes oncológicos é muito baixa. A grande maioria dos pacientes oncológicos, e que interessante que eu vou falar, entrou uma outra pessoa chamada Rosi. Depois que a gente passa pelo tratamento oncológico, Jaque, e a gente assume a vitória na nossa vida, a garra, ela aumenta exponencialmente. Tá? Então, isso é uma coisa que eu tô falando com você, que eu não falei para o Sandor, mas que a gente vai olhar. O check-up antes e o check-up depois, para entender como que essa garra aumenta depois que você tem uma grande vitória relacionada a vivenciar e ter a cura de uma doença que as pessoas discriminam a gente hoje em dia. Né? Eu penso então, que quando eu penso, Pedro, eu não sei se você compactua desse mesmo pensamento, mas quando a pessoa se sobrepõe, consegue ultrapassar, sobreviver a algo muito forte, uma doença muito impactante, que dá muito medo em todo mundo, eu acho que é um sentimento assim, eu posso tudo, né? Eu posso conquistar o mundo. E com isso, a garra dela, óbvio, porque daí ela já gera um propósito, ela já sabe que ela é capaz, e aí ela, com certeza, o biomarcador de garra dela vai ser muitas vezes melhor, né? Muitas vezes. Olha que interessante, o meu marcador de garra é 4,4. Caraca! Entendeu? Uhum. Então, assim, eu tenho a maioria dos pacientes está abaixo. Então, o meu objetivo é focar muito nessa questão de propósito das pessoas, entender realmente o que elas querem para a vida dela, porque às vezes o que desencadeou o câncer foi um evento que ela teve lá atrás, ou a falta de propósito, ou a falta daquilo que ela quer para a vida dela. E aí as coisas vão acontecendo e vão abalando, e aí a pessoa não sabe o que ela quer dali para frente e acaba adoecendo, né, Pedro? Acaba adoecendo, e aí é um dos fatores que são externos, né, que não são de carga hereditária, que podem desencadear o câncer, e está muito relacionado a esses pensamentos das pessoas também. Sim. Né? Que poderoso isso, né, Pedro? E que poderosa essa arma, essa ferramenta que a gente tem, que é o check-up da saúde funcional,
né? Que é a gente poder mensurar a garra. Muitas pessoas não entendem, né? Por que a gente tem que saber o nível de garra da pessoa? Eu, quando abro o check-up, a primeira coisa que eu vou olhar é o nível de garra dela, para saber se ela vai me deixar na mão no processo ou se ela vai continuar, né? E eu falo isso para os meus alunos, né? E a gente trabalha isso, a gente trabalha propósito, saber onde ele quer chegar. Começa por pequenas metas, né? Coisas pequenas, até a gente desenhar o propósito de vida da pessoa. Então, É sensacional. olha que importante você estar no A e querer chegar no B, né? O Sandor fala muito isso. Qual que é esse caminho que você vai percorrer para chegar no B, né? Você sabe qual é o seu B? Então, olha que legal. E quando a gente desenha esse caminho, nada para a gente, porque a gente sabe onde a gente está e onde a gente quer chegar, né? E o detalhe, né, Jaque, que a gente tem que falar. A gente vamos dizer, a gente faz o processo com a gente. Então, a gente sabe que ele funciona. Exato, exato. Porque ele transforma a nossa vida primeiro e depois ele vai transformar as vidas que a gente pode lidar com cada um com a sua expertise em cada área diferente. Exato. E isso é sensacional. Muito forte. Isso é muito forte, né, Pedro? Muito, muito forte. A gente está aí com vários check-ups na nossa base, e cada check-up que a gente abre e que a gente analisa, a gente fala, meu Deus, preciso ajudar essa pessoa, né? Eu imagino você com esses pacientes oncológicos nas mãos, dá vontade de a gente entrar pelo celular, entrar pelo computador, né? E pegar a pessoa, abraçar, falando, vai dar tudo certo, você vai conseguir. E é um processo gradual, mas que é muito importante, galera, muito importante. Então, eu queria falar para quem está no processo da certificação também, né, Pedro? Eu acho importante, tem muito aluno da certificação assistindo essa live, turma 12, obrigada, galera da turma 12. Gente, me acompanha muito, eu estou muito feliz. Então, quando vocês abrirem um check-up, que vocês perceberem que tem a parte do suicídio, do biomarcador X, que vocês perceberem que é um check-up que precisa de uma intervenção, igual a gente conversou ontem, né, Pedro? Liga para a pessoa, conversa, vai atrás, porque a gente pode salvar vidas. Ontem chegou um check-up na minha base, né, Pedro? Falei para você na hora, falei, Pedro, acabou de chegar um biomarcador X111, né? Para quem não sabe do que a gente está falando, é uma pessoa que já pensou em suicídio, que já tentou suicídio e foi nos últimos 12 meses. Então, quando chega esse tipo de check-up para a gente quer entrar pelo celular, assim, e falar com a pessoa. O Pedro, na hora, falou, liga para ela, Jaque, liga para ela. Eu falei, já liguei. Liga para ela. Não, eu já liguei. E aí, quando a gente consegue, né, estreitar esse laço, é muito importante, e a gente consegue realmente salvar vidas, né, gente? Então, olha que importante isso para a gente, né, Pedro? Com certeza absoluta, né? E é muito importante também porque a gente lá no processo, a gente tá junto de pessoas que são melhores que a gente. E isso só faz crescer, com certeza. E uma coisa que foi legal que a gente tava falando, né? Eu podia ter me acomodado em ser considerado o melhor personal trainer do Brasil. E eu tava frustrado, eu tava feliz por ter sido considerado, porque as pessoas reconheceram o trabalho que eu desenvolvi com pacientes oncológicos e me valorizaram por isso. E só que eu não estava feliz porque eu queria mais. Então, sempre buscar o melhor que a gente tem que fazer ao longo da nossa vida. E eu estava acomodado e eu consegui me transformar de novo e me reinventar. E é esse o processo. A gente está lá para poder ajudar todo mundo que está entrando a se tornar uma pessoa melhor, que esse é o nosso objetivo. Gente, isso é muito forte. A gente fala que muda realmente a nossa vida, né? E muda mesmo. Eu acho que o próximo biomarcador que tem que ter aí vou falar isso para o Sandor no check-up, é o da compaixão. Porque como a gente desenvolve a nossa compaixão, né? Como a gente desenvolve isso perante as pessoas e como que isso é maravilhoso a gente perceber isso na gente, né? Porque daí você quer ajudar, você quer trazer para a pessoa, não, eu já passei por isso, ó, você pode fazer assim, 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 dá certo ou não dá, e como que é legal isso, né? Então, quem não conhece ainda, gente, o nosso questionário, o nosso check-up, entra no meu Instagram, entra no Instagram do Pedro, segue o Pedro,
e responde segue a lá. Jaque. Me segue também e responde aí o check-up da saúde funcional. É uma arma muito importante. Entre em contato com a gente. Vamos conversar sobre a sua saúde funcional, como é que tá. Tá bom, galera? Pedro, a gente tá com 2 minutinhos de live aqui. Depois o Instagram já corta a gente, o Facebook ainda deixa mais um tempinho. Mas você quer falar mais alguma coisa do seu trabalho? Eu quero falar, eu processo? quero agradecer todas as pessoas que entraram aqui na live. Há muito tempo que eu não conversava com a Nádia e foi especial ver ela entrar aqui, assim como todas as pessoas, minha esposa, e já que está do meu lado, mas a Nádia é uma satisfação muito grande ver ela. Eu sou grato às pessoas, não da boca para fora, como gratidão tem sido colocado no mundo, tá? Eu sou grato de coração e grato a todo mundo. E já que é uma honra e um prazer enorme, uma gratidão assim sem fim, poder ter conversado um pouco com você. Eu também, a gente, cada um tem a sua história, a sua também é incrível e é muito honrado de ter batido um papo aí legal, bacana com você e só tenho a agradecer. Esse o final. Tenha gratidão às pessoas que te inspiram e seja grato de coração, tá? Muito obrigado, Jaque, foi Nossa, eu que te sensacional. agradeço, Pedro. Eu que te agradeço, estou emocionada, porque você sempre foi uma referência para mim desde que eu entrei na certificação. Quando eu entrei, eu já logo te conheci, eu já comecei a te seguir, e às vezes a gente parece que as coisas são inalcançáveis, né? Eu falei, gente, eu nunca vou conseguir falar com esse homem. Ele é o melhor personal, ele tá no time da mentoria, no Black, como que eu vou chegar nele? E hoje ter você aqui dividindo essa live comigo é muito, 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 muito prazeroso. Eu tô grata, eu sou uma pessoa grata, muito mais grata hoje, e por essa live, então, pela sua presença aqui. Quero agradecer sua esposa que está aqui no Instagram com a gente, quero agradecer minha família, o pessoal que está assistindo, meus alunos. Tem uma galera grande aqui, pessoal do Facebook, a Neuzinha que ficou assistindo aqui, comentando. Obrigada. Vai estar disponível aqui também, tá? Tanto no Insta quanto no Face, para o pessoal assistir depois. Então, galera, muito boa noite, muito obrigada pela audiência aí, e vamos seguindo com muita determinação e com muita saúde funcional, né, Pedro? Com certeza absoluta, né? Gente, Saúde. brigadão e até a próxima, então. Tchau para vocês daqui. Estou encerrando, Pedro.